Oi pessoal, tudo certo? Nós vamos dando procedimento à disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas, a nossa aula teórica hoje sobre basicamente descritores de comunidades, que vai ser o nosso tema. E antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma comunidade realmente, né, do ponto de vista operacional. Então, quais são os parâmetros que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vai ser a composição, riqueza e abundância, e depois parâmetros derivados que são a frequência e a dominância. Esses parâmetros são utilizados para descrever as comunidades de forma bruta e mais simples possível, só que fundamental e presente em praticamente qualquer trabalho de ecologia de comunidades aí. Então, a gente vai utilizar uma comunidade exemplo, como a gente já utilizou na aula passada, que é a comunidade da serrapilheira, ou do líter, né, que é essa camada do folhiço que tem na floresta, que a gente já falou sobre ela. E lembrando que se faz as coletas de líter, né, com esses coletores aí padronizados, que é uma caixinha com tamanho padronizado, e eu removo com uma pá toda a liteira ou toda a serrapilheira, ou seja, as folhas caídas das árvores, né, já mortas, junto com toda a biodiversidade que tem ali dentro. E daí a gente falou na aula passada que a nossa comunidade seria uma coisa parecida com isso, né, de serrapilheira. Eu tinha aranhas, formigas, um gastrópodo e um miriápodo. Então, isso aqui é a nossa comunidade hipotética, né, que a gente criou lá e tal. E não sei se alguém já trabalhou com ecologia de comunidades, especificamente já viu alguma amostra de líter, senão é interessante a gente começar a ver o que é uma comunidade conceitual versus operacional. O que é uma comunidade conceitual? Se a gente lembrar da aula passada. O conceito de comunidade são todas as populações que coexistem, certo? Ou seja, são populações com conjuntos de indivíduos que coexistem, né, de várias espécies, que estão no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então é um monte de coisa, né? É um monte de coisa. Se a gente pensar na comunidade que a gente viu aqui, ela é simples. Agora, se a gente pensar no que viria realmente numa coleta dessas, provavelmente vários de vocês já se ligaram que a comunidade real ali, a comunidade conceitual, é uma coisa muito mais ampla, né? Eu vou ter muito mais variedade de organismos ali. Quando eu coletar aquilo ali, o que eu vou ter não é isso aqui, né? É algo parecido com isso aqui. Isso é uma amostra real de líter. Então vejam a variedade de invertebrados, basicamente, que eu estou vendo aí, né? E, claro, eu estou considerando, falando agora para vocês de invertebrados, né? Mas eu tenho, além dos invertebrados, tem que imaginar que eu posso ter organismos fotossintetizantes também, né? Eu posso ter musgos aí, eu posso ter algumas hepáticas, eu vou ter esporos de plantas, eu vou ter sementes, né? E sementes, em última análise, são plantas, né? Que estão paradas em termos de desenvolvimento, mas é uma planta pronta, um embrião dentro de uma semente, né? Então a minha comunidade é esse conjunto todo aí de organismos aí, né, de populações ou de indivíduos de grupos de espécies aí que estão coexistindo naquele momento que eu coletei. Só que, pessoal, muito raramente, a não ser com abordagens mais novas como metagenômica, por exemplo, que eu consigo pegar uma amostra e saber literalmente codificar, né, do ponto de vista genético, né, todos os organismos que tem ali, trabalhos com comunidades, né, que fazem amostragem, como é o caso desse aqui que eu estou mostrando, eles não levam em conta a comunidade conceitual, ou seja, todos os organismos de todas as populações que coexistem ali. Eles têm pontos de corte, ou melhor falando, de forma mais técnica na área, né, critérios de inclusão. O que é um critério de inclusão? Um critério de inclusão é um critério a partir do qual eu vou selecionar qual é a minha comunidade operacional. Né? Então, o que é uma comunidade operacional? A comunidade é o conjunto de organismos que eu vou realmente trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar com macroinvertebrados de serrapilheira, como está escrito aqui. O que é isso? Bom, vou trabalhar dentro daquela minha amostra ali, com todos os invertebrados que tenham mais do que 1 milímetro, mais do que 2 milímetros, 3 milímetros. Eu vou criar um ponto de corte e vou trabalhar com esses animais aí. Ou eu poderia trabalhar com os microinvertebrados, né? Com a fauna de solo,
como colêmbolas, por exemplo, né? Colêmbola são organismos bem pequenininhos, né? E daí eu não incluo esse monte de bicho aqui maior, né, na minha amostragem, mas eu tenho que ter um critério de inclusão e que a gente também pode considerar que é de exclusão, né? Porque quando eu incluo espécies de acordo com o critério, organismos, eu vou acabar excluindo outros, né? Mas geralmente se fala critério de inclusão, não de exclusão, tá? Então essa é a diferença de comunidade conceitual versus operacional. A comunidade conceitual é aquela que a gente falou, que tem nos livros, são todos os organismos de grupos de espécies ou de populações, né, que coexistem, ou todas as populações que coexistem em determinado local no mesmo tempo. Na verdade, a comunidade operacional vai ter critérios de inclusão, porque é impossível trabalhar com a comunidade inteira, né? Raramente os trabalhos fazem isso. Então é comum vocês verem na literatura trabalhos que falam, por exemplo, que vão trabalhar, que vão fazer amostragens da comunidade de plantas. E às vezes é mais restritivo ainda, o critério de inclusão é um pouquinho mais restrito ainda, como por exemplo, a minha linha de pesquisa envolve interações biológicas, basicamente, né, mas eu trabalho também com comunidades de plantas campestres, plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas de campos, né? Ou seja, eu não trabalho com plantas florestais nesses trabalhos aí. E daí o meu critério de inclusão são plantas que ocorrem em ecossistemas campestres. Eu tenho outros trabalhos que são em ecossistemas florestais. Daí eu amostro a comunidade de plantas arbóreas, por exemplo. Eu tenho dois alunos de mestrado, um aluno e uma aluna, que trabalham com dispersão de sementes com aves, lá no Promata. Então, qual é o critério de inclusão deles? Eles trabalham com aves, né? E essas aves, obviamente, eles estão trabalhando com elas dentro da parte florestal do Promata. Então, esse é o critério de inclusão. E eles incluem todos os organismos que eles capturam em redes de neblina. Já vou falar sobre isso nos métodos depois e tal. Mas toda comunidade que a gente estuda, realmente operacional, tem critérios de inclusão. Por exemplo, aqui é uma foto lá de uma trilha do Promata, né? Aí vocês querem trabalhar, vocês se interessaram por ecologia e tal, gostaram, aí vocês vão falar comigo lá no meu laboratório e vocês querem trabalhar com ecologia de comunidades de plantas lá do Promata, porque eu acho legal planta e tal. Aí, ou para o projeto de vocês, que a gente vai falar mais além, vocês querem fazer um projeto para trabalhar com ecologia de comunidades de plantas lá no Promata. Beleza. Quais plantas, né? Todas que a gente está vendo aí, plantas lenhosas, árvores, plantas herbáceas, todas aqueles pequenininhas que tem fazendo a cobertura da floresta ali, ou melhor, do extrato perto do solo, né? Ou é o subbosque, né? O extrato regenerante, é planta adulta ou é plântula. Tudo isso é critério de inclusão para a gente ter uma comunidade operacional, porque a comunidade conceitual daí, dessa foto, se vocês pensarem, ela inclui, além das plantas, todas que vocês estão vendo, ela inclui também as plantas epífitas, né, que estão em cima de outras árvores ali. Ela inclui todos os organismos que fazem fotossíntese, que são vários que a gente não está nem enxergando aí, porque são musgos, hepáticas e tal, que tem nas partes mais úmidas, antóceros, enfim. E além de tudo isso, vocês têm toda a fauna, né? Então vejam o tamanho da comunidade conceitual de uma imagem dessas, né? É toda a biodiversidade que tem aí. É uma coisa incrível, ninguém trabalha com isso de uma vez só. Então eu seleciono a minha comunidade operacional que tem critérios de inclusão. O que é composição de espécies? Que é o primeiro descritor das comunidades, né? Agora lembrando, os descritores das comunidades, a gente vai trabalhar dentro das comunidades operacionais, né? Aí vamos voltar para a nossa comunidadezinha simples, para a gente não se apavorar tanto. E a nossa comunidadezinha de serrapilheira simples tem esses organismos aí que a gente já falou antes. O que é composição? Composição é a identidade, quais espécies tem em algum lugar. Então, parece simples, mas não é tão simples. Por exemplo, vocês trabalham com aranha, né? Daí, essa aranha aqui é uma espécie e essa aranha aqui é outra espécie, certo? Então, eu tenho duas espécies de aranha, beleza. E aí aqui tem outro indivíduo dessa mesma espécie aqui tem outro, mais um indivíduo dessa espécie aqui. Só que na natureza eu posso ter também aranhas bem parecidas uma com a outra, né? Aí definir a composição de espécies não é tão trivial. Eu tenho que conhecer a taxonomia dos animais. E, pessoal, é muito comum em ecologia de comunidades, porque se a gente for pensar quem é ecólogo, raramente é especialista no grupo que trabalha, porque quem trabalha com ecologia trabalha com vários grupos, né? Por exemplo, o meu trabalho envolve desde aves, que eu comentei com vocês, com alguns alunos, até visitantes florais, artrópodes, né? De N ordens de artrópodes que visitam flores, passando por macacos, né?
Então, eu não sou especialista do ponto de vista taxonômico em nenhum desses organismos, né? Aí é comum, e nem os meus alunos, é claro. Então é comum que a gente use uma coisa chamada morfoespeciação. Eu não sei o nome dessa aranha escura ali. E eu também não sei o nome da aranha mais clarinha, marrom mais claro. Mas aí para o meu trabalho, não importa quem ela é. Importa que elas são diferentes entre si, para eu saber que elas são espécies diferentes. A gente já vai ver por quê. E daí eu posso chamar de aranha preta e aranha marrom, não tem problema. E depois eu mando para o especialista e tal, faço contatos, trabalho para identificar isso. Mas no meu levantamento de comunidades, no meu trabalho, eu raramente chego no nível de espécies para todas as comunidades, para todas as espécies, né, da minha comunidade operacional. Bom, daí essa é a composição de espécies, ó, da nossa comunidade. Tem formiga marrom, formiga preta, aranha marrom, aranha preta, caracol e piolho de cobra. Botei um popular para todo mundo aí. Então são essas espécies que eu tenho lá. Ah, eu poderia pensar que essa formiga aqui, ó, ela tem uma antena um pouquinho diferente dessa daqui e tal, e daí eu vou chamar de duas formigas. Então eu ia chamar aqui, a minha composição ia ter formiga marrom, formiga preta 1 e formiga preta 2. E daí eu ia ter uma espécie a mais na minha composição. Certo? Daí depois eu ia conferir isso com o taxonomista e tal, com o pessoal que trabalha com o grupo na questão de identificação de espécies, né? E o que é riqueza? Riqueza é um complemento, é muito parecido com composição de espécies. Por quê? Porque riqueza é a soma, é o somatório de todas as espécies que eu tenho na minha comunidade. Então, composição é quem elas são. Riqueza é quantas elas são. Então, eu tenho 6 espécies, certo? Por que se separa riqueza de composição, se é tão parecido, né? Porque riqueza é um descritor numérico, né? Quantitativo. Isso aqui é um descritor qualitativo, eu sei quais espécies são elas, né? Agora imaginem que eu tenho 2 fragmentos de vegetação, vocês daqui a um tempo se formam biólogos, vão trabalhar no órgão ambiental, e vocês têm que escolher entre 2 fragmentos. Um deles vocês vão criar uma unidade de conservação. Qual fragmento eu vou escolher? Geralmente, um dos descritores mais importantes, porque é o mais básico e mais fácil de se obter sobre a biodiversidade de um local, lembrem, essa disciplina, grande parte dela é para vocês aprenderem a medir a biodiversidade, né? É a riqueza. Riqueza é a métrica da biodiversidade mais simples de obter, muitas vezes, né? E a riqueza pode guiar decisões como essa que eu acabei de comentar. É super importante, né? Aí num fragmento eu tenho 6 espécies, no outro fragmento eu tenho 40. Qual é o fragmento que eu vou preservar ou que eu vou criar uma unidade de conservação? Muito provavelmente é o fragmento que eu tenho 40 espécies, né? Claro que pode ser, tem várias variáveis, tá, pessoal, além disso, mas, assim, grosso modo, riqueza é o descritor mais básico e um dos mais importantes em biodiversidade, tá? E vejam como é simples, né? E tem muita gente que confunde riqueza com diversidade, que a gente vai falar só na outra aula, porque é bem mais complexo, e riqueza com composição também. Não confundam, composição é a identidade das espécies que tem lá. E riqueza é o número total de espécies que tem no lugar, tá? Bom, o que é a abundância? Abundância é o número de indivíduos de uma espécie em ecologia de comunidades. Então, enquanto eu estou falando, a partir de agora, em alguns momentos do vídeo, pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma pausa aí no YouTube, no player de vocês, para tentar fazer uma tarefa que eu vou dar para vocês. A gente faria em sala de aula isso, e eu estou fazendo da mesma forma nesse vídeo que eu estou gravando com a aula para vocês. Então, eu gostaria que vocês contassem aí quantos indivíduos tem de cada espécie. E aí pausem o vídeo agora e façam isso, por favor. Daí quando vocês despausarem, né, voltarem a dar o play, vai ter a resposta. Eu vou fazer algumas vezes, tá, ao longo desse vídeo isso. É legal para vocês treinarem a amostragem da comunidade. Isso é a amostragem da comunidade, pessoal. Enquanto eu estou falando, vocês podem contar aí. A amostragem da comunidade tem a ver com eu olhar para a minha comunidade ou para a minha unidade amostral, né, e contar quantos indivíduos tem de cada espécie. Em comunidades é assim que se faz, certo? Então, parem aí o vídeo e contem. E agora, quando vocês voltarem, eu mostro para vocês a resposta ali, que todo mundo deve ter chegado mais ou menos nisso daí, né? Eu só tenho um indivíduo do piolho de cobra, é o animal que só tem um indivíduo aqui. E os outros aí eu tenho uma distribuição, que é essa daqui que vocês estão vendo. Eu tenho 8 formigas vermelhas, 4 formigas pretas, 3 aranhas marrom, 2 aranhas pretas e 2 caracóis.
Então, essa é a abundância da minha comunidade, né? A abundância total da minha comunidade é 20 indivíduos. Isso é a abundância total. E é um dado bem importante também, né? Porque eu posso ter comunidades com maior ou menor abundância. E vejam como é variável a abundância dos indivíduos, estão vendo? Na nossa comunidade hipotética. O interessante, a gente vai voltar para isso mais além na disciplina, é que essa distribuição que vocês estão vendo aí, ela é muito próxima do que acontece na natureza. Eu tenho muito poucas espécies na natureza que dominam as comunidades, que têm uma abundância muito, muito alta. E a grande maioria das espécies tem bem poucos indivíduos. Bom, como é que a gente calcula a abundância relativa e, portanto, e por consequência a dominância, né? Em uma comunidade? Eu preciso de dois dados para calcular a abundância relativa. Eu preciso da abundância total e da abundância de cada espécie. Então, eu vou calcular uma métrica chamada PI. PI, ou P, simplesmente, o I é importante, vocês vão ver por quê, é a proporção da iésima espécie na comunidade. O que é iésima? Isso é uma notação que se usa muito em equações, né? Quando a gente faz uma equação para calcular a diversidade, vai ser parecido. O que é iésima? Pensem que iésimo tem a ver com ordem, esse ésimo aí, né? É a questão ordinal. Eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, depois da décima, quadragésima, quinquagésima. Então a iésima espécie é a espécie I, né, variando de 1 até infinito, quantas eu tiver na minha comunidade. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies na minha comunidade, né? A gente já viu isso lá na composição e na riqueza. O PI é o P dessa aqui, depois o P dessa daqui, e se for em ordem, o P1, o P2, o P da terceira, o P da quarta, o P da quinta e o P da sexta espécie, tá? Isso que quer dizer esse iésima. Isso aqui é importante, eu falo para vocês, pessoal, porque desmistifica a questão das equações dos livros de ecologia, porque tem dois momentos na vida de um biólogo que vai trabalhar com ecologia. Tem o primeiro que ele entra na graduação porque ele quer trabalhar com ecologia, com biologia, ele adora biodiversidade e tal. E nesse momento, geralmente, esse cara não curte muito matemática. E daí tem um momento que ele começa a estudar para trabalhar com ecologia, realmente ele vê que 90% do tempo dele ele vai ter que se dedicar para estudar análise de dados e entender coisas matemáticas, o que são super simples, tá? Não tem nada ultra complexo, como vocês vão ver aqui, mas as pessoas se assustam. Tu bota uma equação que nem essa aqui e não chamem de fórmula, por favor. Fórmula é outra coisa. Fórmula é lá na química, né? Isso é uma equação. O pessoal se assusta com uma equação dessa. É apavora já e é super simples, a gente já vai ver. Se o I aqui tem a ver com a iésima, com o número da espécie na comunidade, o PI, a proporção individual da espécie, a proporção de indivíduos da espécie, vai ser o NI, N minúsculo, sobre o N grande. O que é o N pequenininho? É o número de indivíduos da iésima espécie, e o N grande é o número total de indivíduos da comunidade. Então, peguem a primeira espécie, é o I igual a 1. Essa aqui é o nosso I igual a 1, né? É a nossa formiga vermelha, a formiga 1. Essa formiga 1, como é que eu calculo o PI dela? Eu tenho o NI, que é o número de indivíduos da iésima, ou seja, da primeira espécie, é 8, então eu tenho 8. E o meu N da comunidade total é 20. Então é super simples, pessoal, é realmente simples, tá? E daí eu já fiz o N da formiga 1 aqui para vocês então. O PI, nesse caso, é o P da formiga 1, por isso que eu tirei o I, né? A formiga 1 é a primeira. É o N da formiga 1 pelo N total, é o 8 sobre 20, é 0,4. Certo? 0,4. Para eu calcular a abundância relativa, eu só multiplico por 100 para me dar o valor em porcentagem. Então, a abundância relativa da formiga 1 é 40%. É simplesmente isso. A abundância relativa é derivada do PI, que é a proporção individual da espécie, e é assim que a gente calcula. E daí agora, calculado o PI da formiga 1, eu quero que vocês calculem para nós aí, pausem o vídeo, assim que vocês quiserem a partir desse momento já, para calcular o PI da formiga 2, aranha 1, aranha 2, do gastrópodo e do piolho de cobra. Por favor, calculem o PI, como está aqui, né, em fração, e calculem a abundância relativa em porcentagem. Podem fazer isso agora aí. Quando vocês voltarem,
Eu já vou estar colocando aqui para vocês os resultados. Então, o PI da formiga 2 é 4, que é o NI, sobre 20, que é o N. Né? Então, dá 0,2, que dá 20%. Da aranha 1 é 3 sobre 20. Da aranha 2 é 2 sobre 20. Do gastrópodo é 2 sobre 20. E do miriápodo, o piolho de cobra, é 1 sobre 20. Então, está aí o nosso resultado de proporção individual de cada espécie em termos de abundância relativa e dominância. Né? Pergunta, qual é a espécie dominante da minha comunidade? A espécie dominante da minha comunidade é a que tem a maior abundância relativa, né? É a que tem a maior abundância proporcional às outras todas, né? Que é a nossa formiga 1 ali, a formiga vermelha, é 40%. Né? Se vocês olharem a coluna da abundância relativa, ela vai somar 100%. Isso é uma forma, pessoal, garantida de vocês verem se está certo o cálculo que vocês fizeram para aquela comunidade. O somatório tem que ser 100%, né? Que é 100% da abundância, né? E a mesma coisa o PI, se a gente olhar o PI aqui, né, calculado decimal, ou o PI fracionado também, nesse caso o PI tem que somar 1, né? Porque quando eu multiplicar 1 por 100 vai dar 100, né? E aqui o somatório dos numeradores tem que ser igual ao denominador, certo? Então é 8 mais 2 dá 10, 14, 17, 19, 20. Vai dar 20 por 20 que vai dar 1, né? Então, e o nome disso em matemática, se vocês lembrarem, lá do ensino médio, eu acho que o pessoal vê isso é a prova real, né, dos cálculos e tal. Então, o somatório da abundância relativa tem que ser 100%. E é assim que eu descubro quem é a espécie dominante de uma comunidade. Por que isso é importante em termos práticos para um biólogo, tá? É muito importante, pessoal, em várias áreas do conhecimento biológico, né, e da ciência ambiental como um todo, eu conhecer nas áreas naturais, né, quais são as espécies dominantes e, às vezes, mais importante, quais são as espécies mais raras, as que têm a menor a frequência e a abundância. A gente já vai falar sobre frequência, né? Por quê? Porque geralmente as espécies ameaçadas são as menos abundantes e as menos frequentes, né? As que têm menor número na natureza. Numa comunidade que nem essa, muito provavelmente, se eu começar a causar distúrbio nessa comunidade hipotética aí com 20 indivíduos, né, eu começar a desmatar, eu começar a botar agrotóxico perto do folhiço, vai prejudicar os organismos e tal, é bem provável que eu comece a perder espécies, ou que as espécies comecem a ser extintas localmente, a partir das espécies com menor abundância, né? Então, eu tenho lá na minha comunidade 1, 2 indivíduos desses bichos aqui só. É provável que eles desapareçam com um distúrbio mais rápido do que um animal desse aqui, né? Que é mais abundante, que é dominante da comunidade. Além de outras repercussões aí que vocês vão ver em outras disciplinas também, ao longo dessa também. Bom, então a espécie dominante a gente já falou. A espécie dominante é essa formiga aqui. No caso aqui, que a gente só tem uma comunidade que a gente fez um censo, que a gente vai falar sobre isso, a gente olhou a comunidade inteira hipotética e amostrou ela toda, a totalidade dela, na verdade, né, fez um censo, a gente consegue ver isso sem fazer cálculo, né? Eu olho para a comunidade, ó, quem é o bicho que tem mais nessa comunidade aí? Ah, é essa formiga aí. Aí vocês já diriam que é a dominante. Só que na natureza é um pouco mais complexo do que isso, né? Eu tenho que fazer a amostragem de dados. O que é censo? Censo é que nem o censo do IBGE e tal. A ideia é que sejam amostrados no censo do IBGE todos os domicílios do Brasil inteiro. Então olhem só que coisa doida, né? A ideia é em todas as casas, né? E claro, isso não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Só que a ideia é que isso tem que ser feito. Então, provavelmente, se nunca foram na casa de vocês é porque tentaram ir lá e não foi atendido e tal, né? Ou porque foram lá em outro momento, há mais anos e tal, né? Mas a ideia é, ao longo do tempo, de uma escala temporal que o IBGE projeta, a mostrar todos os domicílios do Brasil inteiro. Isso é censo. Censo é mostrar tudo. Então, se isso aqui for a nossa comunidade, a gente fez até agora censo. A gente olhou toda ela e contou tudo que tem nela. Só que as comunidades podem ser super complexas, né? Imaginem num folhiço de verdade, numa serrapilheira de verdade, que nem eu comentei, quantas formigas tem, né? É uma coisa incrível, eu não vou amostrar toda a serrapilheira de uma floresta inteira, isso é impossível. Então eu vou fazer um processo de amostragem de dados, né? Eu vou coletar a serrapilheira, por exemplo, em quadrinhos, que nem aquele caso ali, e em vários quadrinhos distribuídos na floresta. Eu não vou
coletar toda a serrapilheira da floresta inteira. Até porque isso vai causar um impacto absurdo, né? Não é assim que a gente trabalha. E a amostragem de dados, pessoal, é tão heterogêneo que é impossível abordar na disciplina todas as possibilidades com vocês. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Tem muitos métodos. E o método depende de duas coisas. De qual descritor biológico eu estou usando e da pergunta ecológica que eu quero responder. Por exemplo, a gente amostrou invertebrados e serrapilheira, né? O meu descritor biológico é macroinvertebrado. São bichos ali que variam de 3 milímetros a 1 centímetro, um pouquinho mais, uma aranha, um piolho de cobra maior, 3, 4, 5 centímetros, enfim. Bichos pequenos, né? Como é que eu vou amostrar? Que tamanho que é o meu amostrador de serrapilheira? Será que ele vai ter 10 por 10 metros? Não faz sentido, né? Então eu não vou amostrar com um amostrador de 100 metros quadrados, não tem porquê. Eu vou mostrar com um amostrador pequenininho, que tem 20 por 20 centímetros, por exemplo, né, que vai ser suficiente, e eu vou repetir no espaço várias vezes a minha amostragem. Agora, se eu trabalho com árvores, eu quero trabalhar com árvores, lá na mesma floresta que eu tenho os dados de serrapilheira. Eu não vou amostrar a árvore com um amostrador de 20 por 20 centímetros, é impossível. Para árvore, sim, eu vou usar parcelas de 10 por 10 metros, 20 por 20 metros, 50 por 50 metros até, né? Ah, eu vou trabalhar com aves, como é que eu faço isso? Bom, aves já é outro mundo. Cada descritor biológico demanda um método de coleta, tá? Em comunidades. E o fundamental é saber a pergunta que a gente quer responder. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Para a questão dos projetos de vocês, a gente vai ter uma aula só sobre a pergunta ecológica que vai ser respondida para o que a gente vai fazer no campo, na amostragem de dados de campo, e vocês vão fazer também uma amostragem de dados simuladas aí que a gente vai postar para vocês em breve na plataforma Moodle. Exemplos de métodos de coleta, rapidamente, né? Tem a coleta de serrapilheira, como eu falei para vocês, tem o coletor, beleza. Isso aí que vocês estão vendo é uma armadilha de queda, é uma armadilha pitfall, em inglês o nome, né? Para que serve esse negócio aí? Isso é um buraco cavado no chão, que tem uma tampinha em cima para não cair chuva, para não transbordar, né? Dentro daquilo ali tem água com um pouquinho de detergente, para os animais que estão cursoriais, né, que estão caminhando no solo, caírem aí dentro. E daí eles caem ali dentro e o detergente que eu botei quebra a tensão superficial da água e eles afundam e morrem ali dentro. E daí eu coleto e eu vou saber, eu deixo isso aí 24 horas, 48 horas e tal, daí eu vou saber quais são os organismos cursoriais, geralmente invertebrados, na grande maioria, que ocorrem naquele lugar lá. Então vamos dizer que isso aí ó, é uma pastagem cultivada, parece, pela grama que tem em volta. Eu quero comparar, eu quero saber se tem diferença da composição. Lembrem que a composição, quais espécies tem no lugar, né? Eu quero comparar a composição de espécies de vertebrados cursoriais, esses que caminham aí, fauna epigeica também chamam, eu comparar essa pastagem aí com uma floresta. Então eu vou botar uns pitfalls na pastagem e vou botar uns pitfalls na floresta, né? E vou coletar o que vem aí de invertebrado e vou comparar depois, vou ver se tem composição parecida ou se é diferente a composição. Eu posso também fazer uma pergunta ecológica de comparação de riqueza. Se isso aí for uma pastagem cultivada, e eu quiser comparar a riqueza dessa pastagem cultivada com uma área de floresta natural, qual é a minha hipótese, né? Fizeram métodos já com a CRIS, acredito, ou vão fazer, não me lembro agora, mas quem já fez métodos com a CRIS, vocês falam bastante de hipóteses, né? Hipóteses ecológicas e tal. E uma hipótese plausível da gente pensar é que na área natural vai ter uma riqueza de espécie maior, vai ter mais espécies, né? Como é que eu faço isso? Eu boto pitfall na floresta e pitfall aqui na minha pastagem. Não vou botar só um, vou botar vários, né? E daí vou comparar a riqueza. Bom, eu posso querer trabalhar com visitantes florais, mas eu não quero ficar olhando para a flor, coletando na flor. Como é que eu posso fazer? Isso aí é pen trap, ou pan trap, é o nome disso aí. É para coletar visitante floral. Eu boto potes, né, numa altura padronizada, perto do solo, potes com uma solução também com detergente, geralmente tem álcool também aqui, e substâncias atrativas, como açúcares, né, que eu boto aqui dentro, e de diferentes cores, e deixo na natureza isso aqui, 24 horas, também varia o tempo. O que vai acontecer? A fauna que voa aqui por cima disso, de visitantes florais e potencial, vão ser atraídos pelo odor, né, disso aqui, e vão ser atraídos pela cor também. E vão lá, e aí vão acabar sendo capturados dentro da solução aquosa e vão morrer ali.
E daí eu tenho uma ideia nesse lugar aqui que eu estou mostrando da fauna de visitantes florais. Bem legal para comparar também áreas em relação a visitantes florais, saber como é que é a composição, riqueza de visitantes florais de uma área, etc. Isso é uma rede de neblina. O que vocês estão vendo caído aí no meio da rede, presos, são aves. Rede de neblina é o método de captura de aves, né? Isso aí o pessoal que trabalha com aves, por exemplo, os meus alunos que eu comentei, eles capturam as aves e eles botam as aves num saquinho, eles anilham as aves, botam anilhas também e tal, para marcar os animais, para se outro pesquisador recapturar a ave, sabe de onde é que ela veio, etc. E eles esperam os animais fazerem cocô ali no saquinho, eles pegam os frutos e também pegam o que ele faz cocô ali na rede e tal, para ver o que esse bicho comeu, em termos de dispersão de sementes. Esse é um método de coleta para anilhar aves. A amostragem de comunidades de artrópodes ou invertebrados de vegetação é a famosa rede entomológica, ou pulsar também chama, mas o pulsar é mais usado para coleta de peixes, como eu vou falar depois, o nome, né? Mas isso aqui é aquela rede clássica do biólogo, né, de desenho animado, que o cara está coletando borboleta e coletando artrópodes da vegetação aqui. Isso sim, um pulsar, uma rede de coleta de peixes, né, se usa muito para comunidades de ambientes aquáticos, não só para peixes, né, para coletar invertebrados também se usa o pulsar, daí varia o tamanho da malha. A amostragem de comunidades de plantas é normal usar uma coisa chamada sistema de quadrats, né, que é desses quadrinhos aqui que eu boto lá na vegetação, e daí eu conto. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 25 quadrinhos, né? Então a ideia aqui é eu botar lá e eu quero saber quanto que essa planta aqui, ó, tem uma asterácea, que é uma margarida, quanto que essa planta cobre nessa comunidade aqui. Vocês estão vendo que tem um indivíduo aqui, tem outro indivíduo aqui e tem um pedacinho do indivíduo aqui, né? Aí quanto por cento essa planta está cobrindo da minha parcela? Está cobrindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talvez, um pouquinho menos do que isso, quadrantes, né, dos meus 25. Quanto que essa outra plantinha aqui cobre, essa pequenininha aqui, cobre tanto. Quanto que essa gramínea, que é a que mais tem aqui, cobre tanto, cobre quase todo o quadrado. É assim que eu estimo a abundância de gramíneas, por exemplo. Não tem como eu contar indivíduos de gramíneas, porque tem muitos, né? Milhares, né? Numa área muito pequena podem ter milhares, né? Então eu conto a abundância com uma coisa chamada proxy, que é uma aproximação, né? Que é pelo valor de cobertura daquela espécie de gramínea em determinado lugar. Isso aqui, pessoal, é uma das amostragens mais difíceis de fazer em ecologia de comunidades, porque a flora, aqui no Rio Grande do Sul estou falando, né? A nossa flora campestre é muito, muito rica, tem mais de 3.000 espécies de plantas campestres aí. Então é difícil ter esse conhecimento para fazer isso aí. Bom, mas aí vamos imaginar que isso aqui é a minha comunidade, tá? Uma comunidade hipotética de plantas aí, e eu não consigo fazer censo nessa comunidade, porque simplesmente é impossível, porque eu não tenho muitos indivíduos. Não é verdade, mas vamos imaginar que seja, tá? Para a gente fazer uma amostragem realmente. Um método que eu posso fazer é esse método de transecto ou transecto, que vocês devem ter visto com o Nelson isso. Vamos imaginar que eu coloco linhas imaginárias aí na minha comunidade e vou amostrar que espécies tem nas minhas linhas imaginárias. Outra forma, eu vou botar quadrados. Vou botar quadrados espaçados igualmente, estão vendo? Eles estão espaçados de forma sistemática na minha comunidade. Eu quero mostrar que plantas tem na minha comunidade. Como é que eu amostro, primeiro, o transecto? Eu vou ver que plantas tem no meu transecto. Vamos dizer que esse aqui é o transecto 1 e esse aqui é o transecto 2, tá? Quantas plantas tem no meu transecto 1? A abundância total. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordam comigo? Tem 6 plantas aqui. E aqui no 2, quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão pensando assim, não, mas essa planta aqui, ela está encostando só um pouquinho no transecto. Mas essa aqui encostou também só um pouquinho. E essa aqui encostou metade. E essa aqui só um pouquinho. E essa gramínea encostou só um pouquinho. Como é que eu vou considerar? Bom, aqui vem uma decisão do pesquisador e do biólogo, que é o critério de inclusão também. O que é a minha comunidade total? A minha comunidade conceitual são todas as plantas, é a minha população completa, ou melhor, a minha comunidade completa, que eu não tenho como amostrar. Eu vou amostrar o que está no meu transecto.
Qual é o meu critério de inclusão para a minha comunidade operacional, que é a minha comunidade do transecto? Bom, vou criar aqui com vocês agora que o critério de inclusão é encostar no transecto. Então, se a planta tocou no transecto, ela entra na amostragem. Vocês poderiam criar outro critério, que ela tem que estar inteira dentro do transecto. Daí essa aqui, por exemplo, não entrava. Ela tem um pedacinho para fora. Ah, vocês podem criar um critério que ela está 50% no mínimo para dentro do transecto. Daí é difícil, tem que medir a planta e tal, complica um pouco mais. Então, isso tudo são critérios que o pesquisador escolhe quando trabalha com ecologia de comunidades, tá? Define, não escolhe. Bom, vamos imaginar que encostou na parcela ou no transecto, entrou. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já contei diferente, porque esse aqui encostou. 7 espécies. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espécies. Legal, né? E aqui quantas eu tenho? No transecto 3, quantas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui eu vou considerar que não encostou, tá? Tá muito perto. Isso aqui, pessoal, me dá a riqueza em cada unidade amostral que eu tenho. Cada transecto, transectos 1, 2, 3 e 4, são as minhas unidades amostrais. Para que serve isso? Vejam que no transecto 1 eu tenho uma riqueza, no 2 outra riqueza. Em cada transecto que eu amostro, eu tenho uma riqueza potencialmente diferente da outra, né? Como é que eu vou extrapolar para a minha comunidade isso? Eu posso calcular a riqueza média com base nas minhas amostras. Isso é uma forma, a gente vai falar isso mais além. Vamos amostrar em quadrados, em quadrantes, não em transectos. O que isso me dá? Me dá 2 espécies aqui no quadrante 1, dois indivíduos, né, no quadrante 1, 1, 2, 3 indivíduos nesse quadrante aqui. Estou falando só de indivíduo por enquanto, né? É uma outra forma de amostrar minha comunidade. Uma outra forma ainda, vejam a diferença disso para isso. Aqui eu tenho uma distribuição uniforme, né? Uma distribuição sistemática das minhas parcelas. Elas têm distâncias padrão entre elas. Aqui não, aqui parece uma coisa mais aleatória, né? Vamos dizer que eu tenha sorteado onde eu vou botar as parcelas e amostrei de forma aleatória. A gente pode ter vários jeitos de alocar unidades amostrais em campo, pessoal. Aqui estou dando só alguns exemplos, tá? Isso aqui que eu fiz aqui é como se eu fosse amostrar a comunidade inteira. Isso é o censo. E eu quero que vocês entendam que censo raramente é feito em ecologia de comunidades, tá? Raramente é feito. Porque é difícil fazer censo para quase qualquer descritor biológico. Uma exceção é a árvore, porque em vários lugares eu tenho fragmentos pequenos de floresta e eu consigo fazer censo das árvores adultas. Eu consigo olhar todas as árvores adultas de um fragmentinho de floresta, se ele for pequeno, e monitorar todas elas. Às vezes é feito. Faltou a gente falar de frequência. O que é frequência? Bom, frequência tem a ver com contar, né? Com contar as espécies, né? Então vamos imaginar de novo lá, nosso transecto 1, 2, 3 e 4, né? São 4 transectos que eu amostrei, e daí a gente vai fazer a amostragem desses transectos aqui. Frequência absoluta é o número de vezes que um descritor, ou seja, que uma espécie, né, é amostrada em relação ao total de unidades amostrais, né? É a presença ou ausência dele em cada unidade amostral. E a frequência relativa vai ser uma razão, né, como tudo que é relativo sempre é uma razão, entre a frequência absoluta e o total de unidades amostrais. Bom, vamos fazer isso na prática, né, para a gente ver. Então está aqui a nossa comunidade e a gente vai completar essa tabela aqui. Então eu gostaria que vocês transcrevessem essa tabela para um papel que vocês possam anotar e tal, e pausem o vídeo, e daí voltem depois na nossa comunidade para amostrar a nossa comunidade. Então a gente vai ver em 4 transectos, a gente vai completar aqui em 4 transectos, quantos indivíduos tem de cada espécie. A gente vai fazer a nossa primeira tabelinha de comunidades, que vai ser essa daqui. A gente vai usar essa tabelinha de frequência para derivar coisas bem importantes nas aulas subsequentes, tá, pessoal? Então, olha só, eu vou pegar esse primeiro transecto e vou contar quantas gramíneas tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Considerando o critério, né, que a gente vai incluir aquelas que encostam no transecto. Então, se eu botar um número aqui, eu vou botar, de gramíneas aqui, eu vou botar 5. Vamos ver quantos arbustos esse mais verde claro tem. Tem 1, 2. Então eu vou lá e vou botar 2. E quantos arbustos com esse frutinho tem? Não tem nenhum, né? E vocês completem a tabela toda dessa forma aí, certo? E agora eu vou colocar para vocês a resposta total, que é isso aqui.
Então, confiram lá na figura, se vocês quiserem, mas basicamente é isso aí. Eu coloquei as abundâncias de cada espécie em cada transecto, só que a frequência, se a gente olhar na aula do conceito, a frequência absoluta é o número de vezes que ele ocorre, né? Ou seja, a presença ou a ausência, e não a abundância. Isso é muito importante. Então, em 4 transectos, quantas vezes o arbusto verde claro ocorreu? Ocorreu em 3, né? Ocorreu em 3 dos transectos. Quantas vezes esse arbustinho com frutinha ocorreu? Ocorreu em 2. E quantas vezes ocorreu a grama? Ocorreu em todas, né? Em 4. Então isso aqui é a frequência absoluta, é o número total de vezes na minha amostragem que cada descritor apareceu. E o que é a frequência relativa? A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total de unidades amostrais. Eu tenho quantas unidades amostrais? Eu tenho 4, né? 4 transectos. Amostrei minha comunidade com 4 transectos. Então, eu amostrei o arbusto verde clarinho em 3 de 4. Amostrei o arbusto com frutinho em 2 de 4. E amostrei a grama em 4 de 4. Certo? Para eu ter esse valor em termos percentuais, que é como geralmente a frequência absoluta aparece, é só eu dividir isso aqui e multiplicar por 100. Então, 4 por 4 dá 1, vocês já sabem que vai dar 100 isso aqui. 2 dividido por 4. Vocês já sabem que vai dar 50%. E aqui vocês já sabem que 3 quartos é 75%. Então, está ali a minha frequência relativa, né? E daí vem a pergunta do que é uma espécie rara. Espécie rara tem várias interpretações, pessoal, sobre raridade, mas a mais comum, me desculpem o paradoxo, né, é que a espécie rara é a que tem a menor frequência. Então, qual é a espécie mais rara? Qual é a espécie mais difícil de encontrar na minha comunidade? Ah, é essa daqui, ó. Porque a frequência dela é 50% a relativa, né? Eu só encontrei ela em metade das unidades amostrais. Qual é a espécie mais comum ou mais frequente? Ah, é a gramínea. Porque eu encontrei a gramínea em todas as unidades amostrais. É a mais comum, certo? Pessoal, na próxima aula, a gente vai trabalhar o cálculo do PI, da proporção individual de cada espécie, em dados parecidos com esse aqui. Vocês já podem treinar com essa tabelinha aqui, calcular a proporção individual de cada espécie em cada transecto. Como é que faz isso? Vejam como é que eu vou calcular o PI, eu vou dar o exemplo só do arbustinho esse verde claro, tá? O arbustinho verde claro, no transecto 1, ele tem a abundância dele igual a 2, certo? Então o NI dele é igual a 2. Qual é o N grande? É o somatório da abundância do transecto, que é 7. Então o PI dessa espécie no transecto 1 é 2 dividido por 2 mais 5. 2 dividido por 7. Qual é o PI dele no transecto 2? É 4 dividido por 6 mais 4 dividido por 10. 4 dividido por 10. E daí vocês podem ir treinando isso, certo? E também dá para calcular o PI para a comunidade inteira, que a gente vai ver num videozinho sobre cálculo de tabela de comunidades. Ok, pessoal? Então, é isso por essa aula e um abraço para todos e para todas.